Livro de Gênesis, capítulo 41, vamos estar lendo o versículo 34. Faça isto, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, 7 anos de fartura. Durante os 7 anos de fartura, ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para o mantimento das cidades, e os guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. E o conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que... Essa noite com o tema Estratégias para um tempo de crise. E sabemos, irmãos, que para você empreender, para você montar uma empresa, não é só você baixar ali o aplicativo do MEI, cadastrar o teu CPF e já gerar um CNPJ. Existe toda uma trajetória. Precisa uma preparação para que isso venha se tornar realidade. Precisa planejamento, precisa estratégia para você empreender. Porque os nossos concorrentes estão à espreita para conquistar os nossos clientes, que vão ser aqueles que vão ser os nossos compradores. E há momentos, irmãos, na nossa vida que nós não entendemos o agir de Deus. E quando nós olhamos para a vida de um jovem chamado José, a Bíblia diz que ele é o 12º filho de um homem velho, que tinha uma esposa a qual ele amava, e ela não podia gerar filhos devido a ela ser estéril. Mas a Bíblia diz que na velhice, quando ela engravidou, ela deu à luz a esse menino. E o pai, ele deu a ele uma túnica de cores colorida, diferente dos outros irmãos. E aquilo demonstrava o apreço que o pai tinha por aquele menino. E Deus começou a escrever a vida daquele menino, irmãos, de uma maneira que ele não entendeu. Levou José a ser odiado pelos seus irmãos, pelos sonhos que Deus deu a ele. Os irmãos pegaram ele e jogaram dentro de um buraco por ciúme e disseram: olha, tu é o que entrega nós para o nosso pai, nós vamos ver agora se você vai entregar nós. Lá vem o sonhador. Vamos ver se tu vai sonhar agora. Largaram ele dentro de um buraco. José, quem sabe, olhava para cima e dizia: eu não entendo por que eu sou tão odiado, sou tão perseguido pelos meus irmãos. Sabe, amados, às vezes na nossa vida nós não entendemos porque as pessoas olham para nós e não simpatizam com a gente. É porque a luz que há em nós, irmãos, ela incomoda muitas vezes. Certas pessoas, eles olham para você, para o teu esposo, para os teus filhos, para o teu casamento, e eles não ficam contentes, porque eles verem você mais abençoado do que eles. Então eles dizem: não, eu que tinha que estar no lugar dele, eu que tinha que estar melhor. E vem uma caravana de ismaelitas, tiram José ali de dentro daquele buraco, levam ele vendido como escravo pelos seus próprios irmãos ao Egito. E ali ele vai para a casa de um homem chamado Potifar. Ele começa a trabalhar ali, e Potifar, ele vê que tudo que José bota as mãos, Deus prospera.
E Deus está trabalhando. Ele ali é acusado, irmãos, de abusar da esposa do seu patrão. Mas tudo era uma armação, era o diabo tentando parar a obra de Deus na vida do homem de Deus. E muitas vezes é assim, irmãos. O diabo ele tenta denegrir a nossa imagem, parar o nosso ministério. Mas uma das virtudes que eu vejo na vida de José é que ele não reclamou, ele não murmurou, ele não abriu a boca para dizer: e aí, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso que é um segredo, irmãos. Todas as coisas, Romanos 8:28, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. O inimigo colocou Jesus na cruz e disse: agora é o teu fim. Agora eu quero ver você fazer milagre. Desce daí, desce da cruz que eu creio, eu acredito. Até aquilo, irmãos, que era humanamente uma derrota, foi o que Deus usou, irmãos, para chamar, através do apóstolo Paulo, de o triunfo da cruz. Sabe o que é um triunfo? É você vencer, é você ter uma vitória triunfante sobre todos os teus adversários que estão competindo contigo. Aleluia! Jesus triunfou sobre toda a potestade e principado e pegou a carta que era contra nós e cravou ela na cruz. Aleluia. E ele disse: tetelestai, está pago. Está consumado. Pedro diz: sabei que vós não fosse comprado com ouro, com prata, com coisa semelhante, mas fosse comprado por bom preço, pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Não éramos merecedores. Mas a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que Deus chama as coisas que não são como se elas já fossem. E ele escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis, para confundir aquelas que acham que são. E Deus nos colocou, irmãos, aqui onde nós estamos hoje, na presença dele, como santos remidos por ele. A palavra de Deus diz que José está dormindo, irmãos, dentro da prisão. Ali 2 anos, o padeiro esqueceu dele. Ou seja, o copeiro, 2 anos servindo vinho lá para o rei Faraó lá e José lá. Mas houve um dia que o rei teve um sonho. Chamou todos os magos, adivinhos, para interpretar o sonho. Ninguém conseguiu. E o copeiro se lembrou. Disse: olha, rei, dentro da prisão, quando o rei me mandou para lá, tinha um homem lá. E ele interpretou o meu sonho, o sonho do meu colega, o padeiro. E como ele falou, aconteceu. E o rei disse: manda chamar esse homem. Eu quero que ele interprete o meu sonho. Glória. A Bíblia diz que José, ele se barbeou, tomou uma roupa e se apresentou ao rei. E quando ele veio na presença do rei, o rei contou a ele o sonho. Eu estava no meu leito e de repente subiu ao meu pensamento algum sonho. E na beira do rio Nilo subiam 7 vacas gordas, muito bonitas e viçosas. E no meio... E logo atrás daquelas 7 vacas gordas, subiu também 7 vacas magras que comiam as 7 vacas gordas. E de repente eu acordei. E eu dormi de novo. E eu vi num sonho um pé de milho, que ele gerou 7 espigas muito boas e granadas, muito lindas. E naquele mesmo pé de milho surgiu também 7 espigas mirradas que comiam as que estavam boas. E ele terminou de contar o sonho. E José disse ao rei Faraó: o sonho é um só. Deus mostrou ao rei o que vai acontecer nos tempos futuros. As 7 vacas gordas, as 7 espigas boas são um só interpretação. São 7 anos de fartura que vai haver sobre a face da terra. Mas passando esses 7 anos, vai vir 7 anos de escassez e de fome sobre a face da terra. E Deus deu para o rei
esse sonho para avisá-lo. E tem mais, ó rei, e eu te aconselho a colocar ministros, homens que venham fazer galpões e guardar 1/5 de tudo aquilo que se produzir sob os 7 anos de fartura, para que quando chegue os 7 anos de escassez, vocês tenham com que se manter. E a palavra que nós lemos diz que o rei olhou para os seus ministros e disse: quem é o homem dentro do nosso reino que tenha o Espírito de Deus, que tenha a capacidade de revelar a Deus essas coisas? E ele tirou o anel do seu dedo, colocou no dedo de José e disse: só no trono eu vou ser maior do que você. O meu povo vai ser governado por você. Todos vão ter que dar o ouvido o que José falar. Aleluia. Eu quero te dizer, irmãos, que José, ele adormeceu como prisioneiro, mas no outro dia ele estava com um anel no dedo, com uma coroa na cabeça e assentado num trono, porque ele se manteve fiel a Deus. Por isso, meu irmão, vale a pena eu e você sermos fiel a Deus. Não murmurarmos, não estranheis, diz o apóstolo Tiago, as ardentes provas que vêm contra vocês, como se coisa estranha a vós acontecesse. Essas perseguições, essas lutas, elas estão acontecendo no mundo todo. Os nossos irmãos também estão passando as mesmas tribulações. Mas alegrai-vos antes, disse Jesus, pelo vosso nome está escrito no céu. O apóstolo Paulo, ele diz: eu tenho grande prazer nas tribulações. Porque, irmãos, quando nós entendemos na maturidade espiritual, quando nós chegamos ao entendimento da mente de Cristo, nós entendemos que o sofrer por Cristo, irmãos, é um privilégio. Os apóstolos, quando eles eram açoitados em Atos 5, a Bíblia diz que eles saíam dali regozijando, porque eles tinham sido achados dignos de sofrer açoites por causa do nome de Jesus. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós não murmuramos, nós levantamos as nossas mãos e damos graças. Até por aquilo que não deu certo. Até pela porta que se fechou. Até por aquilo que não deu, que eu queria no meu tempo. Deus não fez, era porque eu, quem sabe, não estava preparado. José disse para o copeiro: olha, quando você for restaurado na presença do rei, lembra-te de mim. E sabe quanto tempo demorou para ele se lembrar de José? 2 anos. Mas no tempo certo, irmãos. No tempo certo, no tempo de Deus. Eu quero te dizer nesta noite que a bênção de Deus, ela não chega adiantada e não chega atrasada. O que Deus tem preparado para você, meu irmão, Deus, ele vai te entregar. Não adianta os irmãos perseguir, vender ou caluniar, não adianta. O que Deus tem preparado, na hora certa, Deus, ele vai te entregar.